Fala, abençoados! Sejam bem-vindos a mais um Café Devocional. Lugar este que você aprende sendo edificado. Então vem comigo, vamos fazer mais um devocional e eu tenho certeza que Deus falará com você mais uma vez. E você que não curtiu, já curte, já comenta, já compartilha, envia para aquela pessoa que você ama e deseja que Deus fale com ele também, da mesma forma que vai falar com você, tá bom? E o tema é caos. Caos. Só caos. Ai. E para a gente contextualizar a mensagem de hoje, nós iremos usar o livro do Êxodo, no seu capítulo de número 14. Iremos ler o versículo 15 e 16. E você vai entender por que este tema. Vem comigo, você que pegou sua Bíblia, que não pegou, já pega, é muito importante, tá bom? Vai nos falar assim. Então, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Analisem comigo, meditem, vamos imaginar. Porque na medida que você imagina, o seu subconsciente vai começar a criar emoções. Quando você cria emoções, você começa a ser edificado e não esquece da mensagem. Por isso, todo texto que você for ler na Bíblia, você tem que meditar, você tem que se imaginar naquela situação para poder sentir a emoção e, consequentemente, ser edificado pela palavra de Deus. Então vamos lá, vem comigo. Moisés ele recebeu uma missão de libertar o povo da escravidão do Egito. E é isso que ele está fazendo aqui. Ele está obedecendo a Deus. E ele está dentro da obediência de uma tal forma que até o caminho que Deus designou que ele seguisse, ele fez isso. E este caminho fez com que ele estivesse encurralado. Por que encurralado? Porque Deus avisou a ele que amoleceria o coração de Faraó para poder libertar o povo, e para o deserto, adorar a Deus, onde eles estariam indo para a terra que manda leite e mel, que seria a promessa de Deus, a libertação do povo de Israel. Pois bem, mesmo ele estando em obediência, houve alguns conflitos ali, porque Deus falou para ele que endureceria o coração de Faraó, pois Deus seria glorificado por essa situação. Então isso vai acontecer. Mas só que o povo não está entendendo. O comportamento deles não nos dá um entendimento de que eles não sabiam que Deus estava no controle das coisas ali. Eles achou que seria punido porque o pensamento deles é que eles iriam morrer. Pois bem, eles começam a questionar Moisés do porquê tirar eles da terra do Egito para poder morrer daquela maneira. Então Moisés começa a clamar a Deus. E Deus vai falar para Moisés exatamente esses dois versículos que nós estamos lendo, ou que nós lemos. Por que clamas a mim, Moisés? Pede para que o povo marche, estenda sua mão sobre o mar e abra ele para que o povo passe em terra seca. Foi isso que Moisés fez. Mas se você parar para analisar, é algo muito grandioso isso aqui. Porque Moisés nunca havia feito isso antes. Ele não tinha experiência em abrir o mar. Ele nunca havia feito aquilo. Mas sempre tem a primeira vez. Mas quando Deus fala, você pode agir, você pode fazer que o sobrenatural, de fato, vai acontecer. E aqui está o caos instalado. Caos, como eu falei no tema, é o cenário ideal para Deus manifestar a sua glória, manifestar o seu poder. Por quê?
Moisés vai fazer o que pessoas natural provavelmente não faria. Mas ele está sendo orientado pelo próprio Deus. Deus que criou todas as coisas. Esse Deus que eu e você servimos. Mas que às vezes nós esquecemos que ele é tão poderoso assim, não é verdade? Porque a gente fica tão preocupado com as coisas, mas esquecemos de que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar, é o mesmo Deus que nós oramos, pedimos para Ele fazer aquilo que nós precisamos. Pois bem, mas dentro desses 2 versículos tem um detalhe que me chamou muito a atenção. Qual? Aquilo que eu e você podemos fazer, nós temos que fazer para o sobrenatural acontecer. Porque Deus poderia ter abrido o mar para o povo passar, sem precisar Moisés estender a mão sobre o mar, ou estender o cajado, melhor dizendo, para que o povo passasse em seco. Mas o que Moisés poderia fazer é obedecer a Deus e estender o cajado para abrir o mar, e assim o povo passar. Isso era o que estava ao alcance dele fazer. E isso ele fez. Por isso que o sobrenatural aconteceu. E por que às vezes a gente deixa de viver o sobrenatural? Tem coisas que é pra gente fazer, que a gente fica imaginando que, nossa, parece uma loucura isso. Não vai dar certo, vai dar errado. Tinha tudo para dar errado para Moisés também, não é verdade? Como que ele vai abrir um mar vermelho? Nunca aconteceu isso antes. Nunca ninguém fez isso. Como uma pessoa normal vai fazer? Isso nos ensina que nós temos que fazer o que está ao nosso alcance para alcançar resultados extraordinários, confiando que Deus está conosco e que Deus irá fazer o que a gente não pode fazer. Mas o que está ao nosso alcance, isso nós temos que fazer. E foi isso que Moisés fez. Obedeceu a Deus, vivendo o seu propósito, visando o sobrenatural e não pensando em 2 vezes, não tendo dúvida, mas agindo, mesmo que não fizesse sentido nenhum, agindo em prol do seu objetivo, que era atravessar uma nação, atravessar o povo de Israel no meio do Mar Vermelho em seco. Eu não sei qual é o mar que você tem que atravessar para poder alcançar o seu objetivo, para viver o seu propósito, mas a certeza que eu tenho através dessa palavra é que Deus é poderoso para fazer aquilo que você não pode. Mas é necessário você fazer aquilo que está ao seu alcance. Não pense que Deus vai fazer aquilo que você poderia fazer. Não vai. Ele vai esperar uma ação sua para ter uma reação dele. E assim, o sobrenatural vem e acontece. Tá bom? Fique com essa mensagem. Como o tema é caos, caos é o cenário perfeito para Deus manifestar a glória dele. Claro, mediante a sua ação. Então, faça o que tem que fazer e Deus faz a parte dele e o sobrenatural acontece. Feche seus olhos que eu estarei orando por você. Pai, ministrei a tua palavra. E como eu falo para o Senhor, esse vídeo será enviado para as pessoas que o Senhor precisa levar uma mensagem para elas. Porque o que foi falado aqui não foi para emocionar, mas sim para orientar. E que o nome do Senhor venha a ser glorificado mediante ou através dessa mensagem, Pai. Que as pessoas venham entender que é necessário nós dar o primeiro passo, a gente agir, mesmo que não faça sentido, para o sobrenatural acontecer. Porque aquilo que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Mas aquilo que nós não damos conta de fazer, quem faz é o Senhor. Claro, se isso fazer parte do teu propósito. Por isso, Pai, eu te peço, oriente todos para que venham fazer
aquilo que eles precisam para poder viver o propósito de vida deles. Porque só assim o Senhor será glorificado através dessas vidas. Mas tire do coração de cada um aquilo que não faz parte do propósito, para que não venham ser frustrados, mas que eles vivam o propósito de vida para o qual eles foi designado a este mundo. E que eles ajam pela fé, acreditando que o Senhor pode fazer aquilo que eles não podem. É o que eu te peço, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, meu povo. Fiquem com Deus, compartilhe esse vídeo, envie para aquelas pessoas que Deus tem gerado em seus corações e compartilhe nas redes sociais de vocês aí. Dá um amém, um glória a Deus e até amanhã.